No Evangelho de Lucas temos as parábolas mais conhecidas do Novo Testamento e dos grandes perdões de Deus. Hoje meditaremos 3 parábolas, cada uma mais bonita que a outra. As 2 primeiras são breves e se encontram também nos Evangelhos de Mateus e de Marcos. A 3ª parábola, conhecida como parábola do filho pródigo, é mais longa e exclusiva de Lucas. Pessoalmente, prefiro chamá-la de parábola do pai misericordioso. O pai que sabe esperar o tempo do filho e o filho que percebe que precisa se levantar e voltar para a casa do pai. E temos o filho mais velho, que está sempre na casa, mas não se sente de casa e não conhece o coração do pai. 2 filhos, 2 projetos de vida. Temos ainda o tema da liberdade. Liberdade de ir, liberdade de ficar. Mas o que é mesmo liberdade? Os 2 filhos são chamados a descobrirem o rosto do pai, o coração do pai. Ambos devem retornar ao pai. O mais jovem deve retornar fisicamente, mas todos os dois devem voltar interiormente para o pai. A parábola nos faz pensar quem é o pai, quem é o ser humano e a nossa liberdade de ficar ou de se afastar de Deus, permanecer longe ou retornar à casa do Pai. Convido você a parar o vídeo, pegar a sua Bíblia, abra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos ler e meditar juntos o Evangelho do dia. E depois de assistir o vídeo até o final, deixe o seu comentário ou escreva uma oração. E quero pedir para você 2 coisas: se inscrever no meu canal no YouTube e convidar seus amigos para se inscreverem também. E compartilhe os nossos vídeos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante.
e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados o meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Três parábolas de Jesus. E as parábolas nos faz pensar, nos confronta, nos faz tomar uma posição. A primeira parábola é da ovelha perdida e encontrada pelo bom pastor. Deus nos busca, deixa as 99 e vem nos buscar. Deus é amor e misericórdia. A segunda parábola da moeda de prata perdida e achada também assinala o amor de Deus, o Pai que nos encontra e perdoa. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dois verbos que andam de mãos dadas: amar e perdoar. Amor e perdão. A terceira parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, ou ainda como a parábola dos dois filhos, ou a parábola do pai misericordioso, tem que ser considerada na sua totalidade, porque, às vezes, valorizamos apenas o filho mais novo, o jovem rebelde, que vai embora de casa. E falamos do pai que o abraça,
mas esquecemos de meditar, de aprofundar a realidade do filho mais velho. Aquele filho que se diz obediente, que aparentemente está sempre junto do pai, mas ambos precisam voltar ao pai. A parábola mostra o filho mais jovem, o filho mais velho e o pai, que está na casa e ama ambos os filhos. Interessante que nenhum dos personagens tem nome. Todos permanecem anônimos. As três parábolas falam do amor, da ternura de Deus que nos ama. O pai perdoa, mas os filhos precisam abandonarem o pecado e retornarem ao pai. Ao contar a parábola dos dois filhos, Jesus já causa espanto, pois na tradição de Israel, Deus só tem um filho que é o povo eleito de Israel. O filho mais novo decide romper a relação com o pai. Decide sair de casa, ir embora, se afastar do pai e do irmão. E levou tudo o que recebeu sem deixar nada. Foi descobrir novos horizontes, buscar seus sonhos, mas tudo longe de Deus. A cena nos recorda Adão, que se escondia de Deus no paraíso. Pecado é isso mesmo, fugir de Deus, se distanciar, colocar fim na relação com o Pai. Mas Deus nos concede a graça de voltar. Ele é misericórdia. O Pai suporta e perdoa as nossas loucuras de filhos rebeldes. Já não merecemos sermos chamados teus filhos, pois pecamos e fomos por outros caminhos. Usamos mal, muito mal, de nossa liberdade. Mas quando caiu a ficha, quando temos a humildade de perceber nossos erros, nossos equívocos, deixamos os porcos e voltamos para a casa do Pai. Vale observar que para os judeus os porcos representam o paganismo, as impurezas, os pecados. O retorno do filho mais novo à casa não é tanto para buscar o perdão, mas, em um primeiro momento, é para suprimir suas necessidades básicas. Ele está passando fome, então quer voltar. Frente da carestia, como falavam os antigos, hoje nós dizemos crise econômica, o filho mais novo quer voltar à casa do pai. Então ele ensaiava o que dizer ao pai. Pai, pequei contra ti. Mas o pai não deixou ele falar nada. O pai nos espera, nos surpreende com o seu abraço. Nos ama. Na Bíblia, retornar é o mesmo que converter, voltar para Deus. Sentimos saudade do Pai, que não pergunta nada, não julga, mas nos cobre de beijos e faz festa. Sem a presença do filho mais novo, que tinha ido embora, a casa ficou triste. E o pai também. Por isso, ao seu retorno, o pai fez uma grande festa. A casa do pai é o lugar dos filhos, é o lugar da festa verdadeira. Matar o novilho, colocar o anel no dedo, assinala a boa situação econômica do pai. Na casa do pai não falta nada. E somos chamados à festa do perdão, à festa do amor. Anel e túnica, tudo indica a dignidade do filho que voltou para junto do pai. É uma pena que o filho mais velho não queira participar desta alegria, do retorno de seu irmão. O filho mais velho até estranhou o comportamento do pai diante do retorno de seu irmão. Ele mesmo estando na casa do pai, ele ainda não conhece bem o coração amoroso do pai. E o pai saiu para insistir com o filho mais velho, que tinha muitas resistências.
e até julga seu irmão dizendo que ele esbanjou os bens com as prostitutas. Como ele sabia disso? Ele foi atrás do irmão e ele, ao rejeitar o irmão, rejeita também o pai. A relação do filho mais velho com o pai é marcada pela observância da lei. Não é uma relação de amor tipo pai-filho, mas de cumprimento de regras. E por isso, o filho mais velho espera uma recompensa. E uma curiosidade: o filho mais novo sempre se refere ao pai chamando de pai. Aliás, a palavra pai se repete muitas vezes na parábola. Há uma certa insistência de Jesus em repetir a palavra pai ao longo da parábola. Já o filho mais velho nunca chama o pai de pai e nunca chama o irmão de irmão, mas teu filho, não de irmão. Os dois filhos indicam a humanidade. O filho mais novo representa os pecadores que se afastam da casa do Pai, se afastam de Deus e são excluídos até mesmo pela religião oficial de Jerusalém. O filho mais velho representa os doutores da lei, os fariseus e as autoridades de Israel, que se consideravam justas, piedosas e estavam sempre no santuário de Jerusalém, na casa do Pai. Eles se consideravam irrepreensíveis e os doutores da lei precisam passar da religião das regras, das leis, das tradições para a religião da misericórdia. A parábola nos convida a passar da religião do medo ou da religião das aparências à religião do amor. O Pai ama todos os filhos. E não importa se são bons ou maus, pois todos somos filhos. E o pecado do filho mais novo não é pior que o fechamento, a arrogância do filho mais velho. Converter significa voltar para o Pai e abraçar com o Pai o irmão que voltou. Os dois filhos tinham dificuldades na relação com o Pai. Um se distanciou da casa do Pai, foi embora. Ele representa a humanidade que busca sua autonomia, uma vida sem Deus. Mas quando volta, o Pai coloca o anel no dedo, isto é, recuperamos a nossa dignidade de filhos de Deus, as criaturas na comunhão com o Criador. O Pai nos veste com a túnica, que é o próprio Cristo. O filho mais velho está com o coração longe do Pai. Está fisicamente na casa do Pai, mas o seu coração, sua relação com o Pai é fria, distante. E o filho mais velho não reconhece suas limitações, mas julga o seu irmão. Julga o seu irmão mais novo e tem dificuldades de aceitar o seu irmão mais novo que retornou à casa do Pai. São os fariseus, os escribas, os doutores da lei que estão sempre ali no santuário de Jerusalém, mas não amam o Pai, não conhecem a misericórdia de Deus e condenam os irmãos que se afastam. Eles amam o próprio prestígio, a própria posição. Gozam de prestígio aos olhos do povo, a religião das aparências, a religião externa. Mas o Pai é amoroso, Ele ama e perdoa todos os filhos. Mas as autoridades religiosas de Israel desconhecem, rejeitam a comunhão com o Pai e com os irmãos que se afastaram e agora retornam à casa do Pai. O Pai ama todos. E atenção, não basta estar na casa do Pai, obedecendo às regras, cumprindo as normas, é preciso amar o Pai e os irmãos, mesmo aquele irmão rebelde. Paz no coração. E agora uma bênção muito especial, com muito carinho para você, extensiva a toda a sua família. E compartilhe os nossos vídeos.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.